Se você é iniciante no mercado financeiro, na bolsa de valores e quer construir todo esse conhecimento desde a base, esse vídeo é para você. Então hoje a gente vai entender melhor o que são os candlesticks, tá? Aquelas cotações nos preços, por exemplo, das ações, né? Aqueles retângulozinhos. O que são, como analisar eles, tá bom? Então é um modelo de gráfico que a gente chama, que são os gráficos, o gráfico japonês, que é formado por retângulos, os candles. E são os traços semelhantes a velas. Eu vou deixar aqui para vocês conseguirem identificar. E daí que vem esse nome, que vem do inglês, tá? Os candles. Por eles parecerem essas velinhas. Então, cada retângulo desse representa um determinado intervalo de tempo que você vai definir ali na plataforma que você vai estar operando. Pode ser minuto, hora, dia, qualquer período, tá, gente, que você vai escolher. Então, um candle, ele representa essa variação no preço de abertura e de fechamento do ativo ao longo desse período que você especificou. E eles vão buscar, gente, registrar o máximo de informação possível de uma forma mais simples, de modo que você bata o olho no gráfico e consiga absorver essas informações de uma forma mais rápida, tá? Ó, eu vou deixar nessa figura aí para vocês conseguirem observar e a gente analisar juntos. Então, os candles, primeiro, eles possuem cores, tá? E vai revelar pra gente se o preço fechou acima ou abaixo desse preço inicial, ou seja, desse preço de abertura. Facilita, né, a identificação à primeira vista. Então, se ele for vermelho ou preto também, significa que os ativos fecharam em baixa, tá? E se ele for, no caso, branco ou verde, significa que esse ativo fechou em alta, ou seja, o preço vai estar subindo e no outro caso, o preço vai estar caindo, tá? Então, vamos analisar primeiro o candle branco. Bom, tem esse retângulo, né, que é o corpo da vela, que a gente chama, que nada mais é que o espaço entre a abertura e o fechamento desse ativo analisado. E tem esses pavios, que também são chamados de sombras, e eles representam os preços máximos e mínimos que aquele ativo atingiu naquele determinado período de tempo que você estipulou para aquele candle, tá? Então, por exemplo, um candle de alta, ele é formado quando a abertura é menor que o fechamento. Então, por exemplo, você configurou lá um gráfico de 5 minutos. Então, no tempo 0 para 1 começou a contar aquele candle. Então, a abertura daquele candle, suponha que seja num preço 10, tá? Então, ele abriu no preço 10. Dentro dessa movimentação dos 5 minutos, o preço foi para 9, então formou esse pavio inferior. Depois subiu para 12, o que deu origem a esse pavio superior. Depois, né, ao fim desses 5 minutos, o preço fechou em 11. Então, foi essa movimentação, toda essa movimentação que foi registrada nesse período de tempo, né, que vocês conseguem ver aí nesse candle. Depois, né, é formado outro candle nos próximos 5 minutos e assim sucessivamente, com a mesma lógica, tá, gente? Então, o candle, ele vai representar toda essa movimentação nesse período. Por exemplo, de forma oposta, né, se a gente tem que o candle abriu em 20 e depois ele fechou em 15, ele caiu, né? Teve uma queda. Então, vai mostrar essa queda nos preços. Então, a partir dessa interpretação dos candlesticks, a gente consegue identificar diversos pontos. Então, vamos lá. Por exemplo, o preço de abertura e de fechamento, né, do ativo, as máximas e as mínimas nesse preço do ativo. Então, se o ativo fechou em alta ou em baixa em relação a esse preço de abertura. Outro ponto super interessante é a diferença entre os preços, né, a partir do tamanho do candle. Então, se é um candle mais curtinho, a gente sabe que o preço de abertura foi muito próximo do preço de fechamento, houve pouca variação, né? Ou se o candle for mais alongado, teve uma grande variação dentro daquele período de tempo que você estipulou. Outra questão também, gente, é que esses padrões de candles, eles podem indicar também reversões de tendência. Esse é um aspecto que a gente vai desenvolver mais nos próximos vídeos, é um tema que a gente consegue tirar muita informação desses candles, mas o que acontece? Por exemplo, se a gente tem um candle com um pavio inferior bem alongado, qual que é a movimentação que a gente consegue tirar ali? Então, por exemplo, esse candle de alta com um pavio inferior bem alongado. Então, houve em algum momento uma força compradora grande que deslocou esses preços para cima, o mercado teve fôlego de novo e fechou em alta. Então, ele bateu uma mínima, né, ali naquele período, mas ele
conseguiu recuperar e fechar em alta. Então teve uma grande volatilidade, uma grande movimentação. Então, outra coisa também é que, por exemplo, se a máxima e a mínima for igual ao preço de abertura e fechamento, por exemplo, a gente não vai ter esses pavios nos candles. Então, eles vão ter mais ou menos ali só o corpinho, né? Sem esses pavios superiores ou inferiores. Só que, gente, é um tema muito vasto, a gente consegue tirar diversas informações desses padrões de candle e esse reconhecimento das figuras gráficas, tá? Mas de qualquer forma, assim, de modo geral, os candles eles conseguem trazer essa informação rápida, né? Quando você bate o olho no gráfico, você já consegue identificar as cores para saber se essa cotação dos preços estão em alta, em baixa, e consegue tirar bastante informação com uma leitura aí mais apurada, que a gente vai desenvolver nos próximos vídeos. Então, se você gostou desse vídeo, quer continuar construindo, consolidando esse conhecimento, não se esquece de se inscrever e continuar acompanhando aí os vídeos, tá bom? A gente se vê então nos próximos vídeos e um beijo!